Olá, dando sequência ao nosso curso de Política e Gestão Ambiental, nós vamos falar agora sobre a conservação da flora e da fauna. É o que nós vamos tratar nesse módulo. Bom, eu sou o Paulo Anselmo, sou responsável hoje pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura, que é ligado à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É um departamento que ele é destinado aos cuidados com a fauna. Não só a fauna silvestre, mas também a fauna de animais domésticos, aqueles animais que passaram por um processo de domesticação. Então nós vamos nos dedicar nesse módulo a falar sobre esses animais, né? Bom, esse tem sido o nosso comportamento, né, enquanto espécie no planeta. A gente não tem se comportado bem e a nossa presença tem acabado por prejudicar várias outras espécies animais. Sejam elas os animais domésticos, né, através de ações não muito éticas, e os silvestres, principalmente pelo impacto que a gente causa ao meio ambiente, né? Então o nosso resultado, né, ainda mais que temos observado com queimadas no mundo inteiro, aquecimento global, e impacto diretamente a essa fauna. Esse processo ele vem há algum tempo, né? Tanto que na década de 80, por conta da percepção de uma série de problemas ambientais e principalmente a questão da camada de ozônio, né, os buracos na camada do ozônio, começou-se a perceber que a gente vinha em rota de colisão com a natureza e que a gente poderia estar promovendo um processo de extinção da nossa própria espécie. Nesse cenário surgiu a primeira ciência de crise, que é a da biologia da conservação. Essa é uma ciência que motivou uma série de aparecimentos de ONGs, né? A sociedade civil passou a se organizar de forma a proteger algumas espécies de animais e, consequentemente, os biomas onde essas espécies vivem. E também foi um grande movimento que atingiu os países do mundo, né? Então a própria conferência no Rio em 92, que juntou, né, vários chefes de estados, foi com essa preocupação. Então a biologia da conservação é uma ciência, né? E então ela surgiu nos 80 e 90 e ela motivou o mundo, né, a se preocupar com o meio ambiente, a entender a importância do meio ambiente como a nossa casa, né? E que se a gente continuasse a atrapalhar, né, a intervir sobre o meio ambiente, a gente ia ter problemas, né? Bom, nessa esteira surgiram os vários projetos de conservação do Brasil, né, que foram ONGs, que resultaram da organização de técnicos, né, preocupados com o meio ambiente e criaram essa estrutura para começar a agir, né? Então podemos citar o Projeto Tamar, né, a Associação Matacilhar, Projeto Baleia Jubarte, Peixe Boi, então vários projetos, né? Não que esses projetos eles visassem, por exemplo, a Matacilhar só trabalha com felinos. Na verdade, uma das características da medicina da conservação é que existe uma espécie bandeira, uma espécie que seja carismática. E a partir do momento que você protege essa espécie, você lança a mão de estratégias de conservação para proteger essa espécie, você acaba protegendo todo o bioma. Então, por exemplo, esses projetos eles mostram um resultado hoje muito interessante, como é o caso da baleia jubarte, né, que elas apresentam hoje uma taxa de reprodução muito maior que se previa, né, anteriormente.
Mas quando eu preservei a baleia jubarte, eu preservei o bioma marinho, não só o bioma marinho do Brasil, mas de toda a região das áreas de alimentação dessas baleias, das áreas de reprodução dessa baleia. Então a lógica da biologia da conservação, quando ela envolve a questão de fauna, é justamente essa. Bom, eu quero proteger os felinos. Bom, não tem como eu proteger os felinos sem lançar mão de estratégias de conservação nos seus biomas. Então, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, né, os vários biomas, Caatinga, Cerrado, onde podem acontecer felinos, onde ocorrem naturalmente esses felinos, eu protejo. Então, a estratégia foi essa. E nessa esteira também surgiram várias legislações, como a legislação ambiental do Brasil, que permite essa proteção, tanto da flora como da fauna, né? Bom, porém, coisas mudaram, né? E na década de 2000 surgiu uma nova ciência de crise, que é a medicina da conservação. O que mudou? Além dos impactos ambientais, né, que nós estávamos esperando, no final do século XX, tivemos novidades, tivemos a emergência de doenças. Até então, nós não tínhamos doenças novas, né? As doenças que nós tínhamos na população humana eram aquelas que o homem adquiriu no processo de domesticação dos animais há 10 mil anos atrás, né? Então essas eram as doenças, e ainda são, né? Na verdade, nós acabamos tirando a varíola, nós não conseguimos controlar nenhuma dessas doenças. Todas estão por aí com o título de reemergentes. Mas, com o advento da AIDS, começou-se a lançar mão de um novo termo, que é o termo das doenças emergentes. Uma vez surgida a AIDS, era uma coisa tão inusitada, uma doença com a capacidade de transmissão da AIDS, que demorou-se quase 5 anos para se descobrir o agente etiológico, o vírus que causava a AIDS. Então foi um grande impacto. E aí, quando foi se investigar, né, através de metodologias moleculares, descobriu-se que são 2 vírus da AIDS e os 2 emergiram, né, então eles passaram para a população humana através de populações de primatas. Uma em Camarões, né, na África, continente africano, e outra em Guiné-Bissau. Um de um macaco chamado mangabê e outro de chimpanzés. E as duas histórias eram semelhantes, o impacto do crescimento das cidades, né, da abertura de rotas, de abertura de estradas, de infraestrutura e o impacto sobre as populações desses animais. Então começou-se a entender que os micro-organismos também estavam em processo de evolução. Então eles estavam adaptados, circulando naquela população de chimpanzés. Essa população foi impactada, foi diminuindo, esse vírus se adaptou à população humana. Bom, daí para frente, a gente tem uma longa história, né, das doenças que surgiram no século XX e daquelas que surgiram no século XXI, né? Então, só para citar algumas do século XX, o ebola, né, surgiu na África no final do século XX. O Marburg também surgiu. Ambas doenças de importância hoje se espalhando pelo continente africano. Inclusive o ebola, né, ele passou a região do Saara, né, então ele ocorre hoje no norte da África, né? Uma variante tem passado de vilas em vilas em direção à Ásia. Então são doenças importantes. Além dessas, tivemos a Hendra, né, o que ocorreu na Austrália, né, a emergência ocorre até hoje, que passou de morcegos para cavalos e de cavalos para humano. E temos o Nipah na Malásia, que passou de morcegos para suínos e de suínos para humano. Bom, terminamos o século XX assim. Já no século XXI foi a era dos coronavírus, né, que dispensa a apresentação. Logo em 2001, surgiu o primeiro coronavírus, que foi o da SARS, Síndrome Aguda Respiratória. Ele surgiu na China e em 6 meses ele já tinha passado por 26 países. Por algum motivo esse vírus foi se atenuando, né? Ele foi evoluindo no sentido de atenuação e ele desapareceu.
Na sequência surgiu um outro coronavírus, que é o da MERS, que ocorre no Oriente Médio. Esse ocorre até hoje, ele está restrito porque ele faz parte a transmissão, o ciclo de transmissão deles envolve camelos, né? A gente não tem camelos em todo mundo, mas a letalidade, a capacidade de causar morte dele é maior. E agora o Covid-19, que se tornou uma nova grande pandemia, como foi a AIDS. Então, o que as pessoas perceberam? E todos eles, o que eles têm em comum? Eles surgiram de reservatórios de animais silvestres, de populações que estavam sob impacto humano. Então, o homem estava atuando, né, através do crescimento das suas cidades, da agricultura, da mineração, nessas populações animais. E levando a um grande problema, agora não só no meio abiótico, né, na camada do ozônio, no aquecimento global, mas agora sim no meio biótico, né? Sem falar das várias pandemias da influenza, né? A gripe espanhola matou mais pessoas que as duas grandes guerras juntas, que foi uma doença que emergiu lá no começo do século XX, né? Então, o que é essa ciência de crise? O que faz? Como é que pensa a medicina da conservação? A medicina da conservação, o principal enfoque dela é que não existe uma saúde humana, uma saúde animal e uma saúde do planeta. Essas saúdes, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser pensadas em conjunto, de forma associada. Então não adianta eu ter um órgão de saúde humana, porque se eu não pensar na saúde animal, se eu não pensar nos impactos o adensamento da população humana na face da Terra, se eu não pensar, eu vou colocar sobre pressão essa população animal e eventualmente eu vou ter micro-organismos que vão afetar o humano, que tem sido a nossa história nos últimos 40 anos, né? Todas as nossas doenças nós adquirimos de animais, algumas poucas, né, o herpes, que nós adquirimos no nosso processo evolutivo, né? Nós contraímos essas doenças de nossos ancestrais. Mas boa parte das doenças que nós adquirimos foi dos animais em domesticação, no momento da história da humanidade, né? 10 mil anos atrás, quando o homem começou a se organizar em cidade. Posteriormente, nós tivemos um outro momento que dá para destacar, que foi a sinantropização de animais, quando esses animais ficaram sem hábitat e começaram a se adaptar a viver nas cidades. Aí tem a história dos roedores, né? E a peste, né? Que foi um flagelo na Europa. Não só nas cidades da Europa, mas muito antes, até de termos cidades grandes, né? Então, essa história ela vem se repetindo, né? E recentemente, então, no começo já desse século, criou-se essa ciência de crise. Quando eu falo ciência de crise, o que eu estou falando? Que é uma ciência que não dá para esperar todo o conhecimento para agir. A gente precisa já começar a agir, a gente precisa começar a ter iniciativas nessa direção, né? Então hoje a medicina da conservação ela recebe um nome que é One Health, né? Do inglês saúde única. Então quer dizer, não temos essas saúdes separadas. Saúde humana, ela tem que ser vista junto com a saúde animal e junto com a saúde do planeta. As ações, elas têm que estar interligadas, né? Existem conferências pelo mundo, né? Inclusive, assim como tivemos o grande movimento da biologia da conservação, discutindo esse tema, internalizando nas legislações dos países esses temas. Existem países, grupos de países criando novas disciplinas e novas profissões. Então tem faculdades trabalhando profissionais para atuar nessa área, né? Apesar de ser uma ciência que ela se diz tão interdisciplinar, envolve tantas profissões que ela se diz transdisciplinar, até profissões aí que nem existem ainda, né?
Então a medicina da conservação hoje é uma realidade e a importância dela nesse momento de pandemia, a gente não precisa nem falar muito sobre ela, né? Ela é muito importante e não adianta a gente pensar que uma vez resolvida a Covid, a gente vai resolver as doenças emergentes. Se nós continuarmos nessa mesma direção, né, que a gente vem até então, vão surgir outras, como tem acontecido nesses últimos 40 anos. Algumas com impacto na saúde pública enorme, como é o caso da AIDS, né, e da Covid. Outras com impacto crescente, como é o caso do Ebola, né, que volta e meia está nos noticiários, como é o caso da Hendra, Nipah, que é essas doenças que nós falamos agora, né? Então, essa parte inicial, o objetivo é destacar a importância dos esforços de conservação, tanto ele in situ. O que é uma conservação in situ? Quando eu trabalho no sentido de melhorar a condição dos animais no ambiente em que ele vive. E o que é ex situ? Porque quando eu tenho que tirar esse animal por algum motivo de vida livre ou ter uma população em cativeiro para promover um crescimento dessa população para recolocá-los em vida livre. Ou se não, para tratar um animal que teve algum problema, né, ligado a acidente, foi atropelado e devolvê-lo para a vida livre. Muita gente acredita que, até o título da palestra, né, dessa aula, é conservação da fauna e flora. Poxa, mas o Paulo está falando de animal, né? Pois é, os animais, eles coevoluíram com os vegetais. Então não dá para dissociar essa discussão. Se a gente pegar o bioma aqui da região de Campinas, né, é uma mata atlântica, só que é uma variação que é de altitude, né, nós estamos aqui na faixa dos 600 metros, e ela é semidecido, então ela é um pouquinho diferente da mata atlântica de altitude mais baixa, né, do litoral. E ela é semidecida porque ela perde as folhas, né, nessa época do ano, né, no inverno, né? E ela fica bem folhosa durante os anos, os meses mais quentes. Bom, nesses biomas, a mata amazônica também, mais de 80% das plantas, elas se reproduzem por zoocoria. O que é isso? Se essa semente não passar no intestino de algum animal, ela não germina. Tá? Então não existe uma mata que se mantenha sem a fauna, sem os animais. Vários animais diferentes fazem esse papel, por exemplo, os morcegos são muito importantes, os roedores são muito importantes e até mamíferos maiores, né? Aves são muito importantes, né? E mamíferos maiores, por exemplo, citar um exemplo prático, acho que fica mais fácil da gente entender. Se a gente pegar o lobo-guará, né, todo mundo conhece, dentre as espécies brasileiras é a que é uma das mais conhecidas. Mesmo porque ele tem aparecido aí na padaria, né, em regiões dentro das cidades. Né? Então, por que ele faz isso? Porque o bioma dele está sob pressão, a área de vida dele está sob pressão humana. O lobo-guará, 60% da dieta dele, né, no local de origem dele, que é onde ele vivia há 30 anos atrás, que é na região do Cerrado, que hoje é uma grande lavoura de soja, então a dieta dele naquela região, 60% é uma fruta, chama fruta do lobo. Se eu pegar essa semente dessa fruta e plantar, pegar 100 sementes dessa fruta, plantar num canteiro, e pegar 100 sementes a partir das fezes do lobo e plantar no canteiro do lado, o que vai acontecer? As que eu peguei direto do fruto vão germinar máximo umas 10. E se eu pegar as sementes que eu tirei das fezes do lobo, 100 vão germinar. Então, além de melhorar a germinação, ele faz assim o papel de dispersar. Ele leva a semente longe da espécie mãe. Então, todas as espécies de fauna, elas são importantes nesses biomas cujos vegetais, as plantas, né, a flora, ela dependa da zoocoria.
né, que é uma realidade nos nossos biomas, mesmo que não seja a mata semidecida que nós falamos. Então, a conservação ela é muito importante, né? Então, nos debruçando nesse momento sobre a conservação ex situ, a gente pode destacar alguns equipamentos com essa finalidade, né? O zoológico, os centros de recuperação e soltura de animais selvagens, os centros de reprodução, biobancos e alguns viveiros de mudas de espécies nativas, né? Então, também existe uma conservação ex situ das plantas, dos vegetais, dos espécimes arbóreos que nós temos nos nossos biomas. Então existem ONGs que têm viveiros que fazem manejo genético dessas sementes, para eventualmente você ter essa semente para recompor esses biomas, né? Em locais, por exemplo, uma margem de rio que foi desmatada, você pode plantar, mas você tem que ter esses espécimes vegetais no cativeiro, digamos assim, né? Fora do ambiente natural, para que eles sejam manejados geneticamente. Quando eu falo manejado geneticamente, eu digo não só você reproduzir o espécime, né, o vegetal. Eu digo em você evitar consanguinidade, cruzamento entre espécies muito aparentadas, entre indivíduos muito aparentados. A mesma lógica a gente usa na questão dos animais, né? Bom, quando eu escrevo zoológico, eu estou falando de zoológico. Hoje existe uma grande confusão, principalmente ao nível de Brasil, do que é um zoológico. Existe uma grande confusão com os zoos. Os zoos a gente vê no exterior aí vários zoos, podemos citar vários aí pelo mundo. Os zoos, o objetivo principal é o de expor espécie, é um entretenimento. As pessoas pagam lá na portaria um dinheiro, né, e vão ver, eu quero ver o panda, vai lá e vê o panda, né? Ele tem esse objetivo principal. Os zoológicos, como o nome diz, ele tem outros objetivos. Zoo, animal, logia de estudo. Eles foram criados no mundo, né? Então os grandes zoológicos do mundo, eles estão ligados às sociedades científicas de zoologia, que era um objetivo inicial quando se criou os zoológicos no Brasil, né? Que foram trazidos principalmente por Dom Pedro II. Inclusive, Dom Pedro II trouxe a base da primeira faculdade de veterinária, né? Porque ele visitava as rodas científicas na Europa, ele acompanhou o surgimento das sociedades de zoologia, né, pelo mundo e a criação dos zoológicos, né? Então, o zoológico, vislumbrado por Dom Pedro II, ele está um pouco distante do que a gente tem hoje no país. Mas se você for ver muitos zoológicos tradicionais ligados às sociedades de zoologia, ele tem alguns objetivos, né? Exposição de animais, né? Mais animais que sejam importantes para aquele país. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos brasileiros não conhece os animais da própria fauna. Os brasileiros acabam sendo educados, né? Se você for numa livraria infantil e ver todos os livros, 98%, eu já fiz isso, 98% dos livros têm animais, porque a comunicação, usar o animal como uma forma de comunicação com a criança é muito simples, né? É fácil. E se a gente pegar os animais que estão lá, tirando o lobo-guará, o tucano e o tamanduá, todos os animais são da fauna africana. Então o brasileiro não conhece os animais da própria fauna. Então, um zoológico numa perspectiva, uma boa organização, ele é uma importante forma de mostrar para as pessoas os animais da sua fauna. Então, se a gente começar a citar aqui quem conhece um jupará, um mirara, pouca gente vai responder. Uma cávea, né? São todos animais que a gente tem na região, né? Se a gente entrar no mundo das aves, então, muito menos, né? Então, o brasileiro não conhece os animais da sua fauna. Daí a importância
de você apresentar a biologia, apresentar o bioma, porque, de um modo geral, a população não vai se interessar em conservar um animal que ela não conheça, né? Então, esse conhecimento é importante. Lógico que fazer isso de forma muito ética. A educação ambiental. A educação que leve as pessoas a pensar, a criar uma posição, a criar uma atitude, uma ação voltada ao meio ambiente. Então, esses equipamentos, outra função deles é ter programas ligados aos programas da sociedade envolvendo educação ambiental. Pesquisa, né? Então, são órgãos de estudo, são órgãos de pesquisa. Pesquisas aplicadas à biologia, pesquisas aplicadas à conservação. Então, é um órgão importante para pesquisa. Recuperação, então ele é um órgão também de conservação ex situ, além de todas essas particularidades que eu estou citando, mas relacionada à recuperação. Então, você recupera um animal e recoloca esse animal em vida livre. Então, esse é um papel dos zoológicos também. E a conservação. E ao contrário do que as pessoas pensam, conservação não é só ter filhote no zoológico. A conservação é algo mais complexo, que envolve programas nacionais de controle genético dessas populações. Eu vou dar uma situada nisso daqui um pouquinho. Bom, então aqui tem a foto de uma recuperação de um bico de um tucano, ele quebrou esse bico. Se você consegue recuperar e devolvê-lo para a vida livre, é muito mais barato do que você ter um mega projeto de conservação depois que essa espécie se extinguiu, né? Um tratamento de uma fratura, né? Um resgate. Por isso aqui era uma sussuarana que estava em cima de uma árvore, né? Aqui em Campinas nós tivemos casos. Aliás, a gente tem desses casos mais ou menos um por mês, assim, nas cidades da região, né? Então, você capturar esse animal, tratá-lo, né? Eventualmente se ele tiver algum problema, e recolocá-lo em vida livre. E aqui mostrando aí o acompanhamento desses animais, né, que você põe o rádio colar para saber o sucesso da dispersão. Então, isso é um papel de CRAS, né? Bom, ter filhote, não é o objetivo de ter filhote no cativeiro, não é ir no programa da televisão, né? Na verdade, o ter filhote ele tem que fazer parte de um projeto de conservação. O que é um projeto de conservação? Você manter uma população de animais geneticamente manejada, de forma que você evite o cruzamento entre parentes, em que fecha o grau de sangue dessa população. Então você trabalha no sentido de montar, parear machos e fêmeas que tenham importância, né? De forma que você não fecha o grau de sangue. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Você não vá cruzando entre parentes, tá? Então você precisa ter um grande plano. Então você precisa ter, não tem muita tradução para o português, o study book. O que é o study book? É o grande registro genealógico dos animais que estão cativos num país. Então a gente tem o study book, por exemplo, dos felinos. O study book dos felinos, ele vai ter, tem uma onça lá no zoológico de Manaus. Bom, essa onça ela é filha do tal, desse macho que veio de vida livre com uma fêmea que nasceu em cativeiro. De onde veio esse macho? Esse macho veio do bioma amazônico. E a fêmea? A fêmea veio do Pantanal. Então, o study book ele tem que constar todas essas informações para você planejar quais casais você vai associar. Mesmo porque, dependendo, vamos focar num bicho aí que seja mais fácil de entender, vamos focar na onça pintada, né? Se você pegar a onça pintada amazônica, são animais aí de até 50 quilos. Por quê? Animais muito grandes têm dificuldades em caçar, em se alimentar em uma mata densa. Então o próprio bioma seleciona esse biotipo de animal.
Se você pegar onça no Pantanal, são todos animais com mais de 100 quilos, que ele tem que caçar muitas vezes dentro d'água, né? Eles têm que ter força para puxar uma capivara de dentro d'água, ou um jacaré, né? Ou uma sucuri, que eles se alimentam também dessas serpentes. Então, são animais maiores. Se você pegar aqui da região mais Mata Atlântica, mais sul do país, onde tem ocorrência ainda de onça-pintada, elas são intermediárias. Então, além de você pensar no refinamento do grau de sangue, você tem que pensar em respeitar essas diferenças desses animais nessas diferentes regiões. Então, a pessoa que faz esse estudo, hoje tem programas de computador, é um estudo que exige, a gente dá o nome de Study Bookkeeper. Infelizmente, boa parte dos planos de manejo no Brasil, por um desinteresse de técnicos e muitas vezes interesse dos próprios executivos do Brasil, eles acabam sendo feitos em outros países. Vou dar um exemplo, Tamanduá-Bandeira. Esse grupo do Tamanduá, Ordem Pilosa, eles são característicos, eles são endêmicos da América Central e do Sul. Quem faz o plano de manejo, quem faz esse studbook, estuda geneticamente as populações cativas, é a Alemanha. O lobo-guará também são os alemães. O nosso mico-leão, que foi reintroduzido no Rio de Janeiro, são os americanos, né? Um dos poucos studbooks que a gente tem no Brasil e que está saindo uma edição, uma nova edição, é o studbook dos felinos brasileiros. Mas existe um desinteresse nesses aspectos de conservação no próprio governo brasileiro. Nos executivos, né, sejam eles federal, estadual ou municipal, que é uma das coisas que o nosso departamento aqui de Campinas está se debruçando. Tá? Então, você tem que levantar várias informações da população cativa. Faixa etária, origem, registro, procedência, estrutura das instituições, doenças daquela população. Então você tem que pensar no que a gente chama manejo. Manejo é um termo meio ingrato, que ele dá a ideia que manejo é pegar o bicho, né? Manejo é um termo que a gente usa tecnicamente para qualquer intervenção humana numa determinada espécie. Então, em cativeiro, a gente vai ter vários manejos, manejo de doenças, manejo de nutrição, manejo de trabalhar o comportamento do animal. Então, a gente tem vários tipos de manejo, daí que a gente usa o termo, né? Então, isso aqui é um studbook. Isso aqui é de 2005, né, dos animais, e ali tem a genealogia, tem o estudo das populações em cativeiro, se ela vem crescendo, se está nascendo, como que está nascendo, se esses filhotes estão vindo a termo, que doenças são mais frequentes. Para quê? Para se ter uma mobilização, para se ter uma produção de animais que possam vir a ser reintroduzidos. Tá? Mas sempre que a gente fala em reintrodução, a gente tem que pensar que não é tão simples assim. Um dos grandes problemas na recolocação de animais, dentre outros, né? Então vamos começar com os que não são tão grandes. Sempre que você traz um animal para o cativeiro, você humaniza, você adapta esse animal ao contato humano. O que pode ser muito complicado se tratar de uma onça. Já pensou, uma onça vai na casa de uma pessoa lá onde você soltou para tentar interagir com as pessoas? Vai dar uma sensação ruim, né? Então tem todos, ele não sabe caçar, né? Ele foi tratado com humano, ele nunca caçou, ele sempre recebeu a comida no comedouro. Então tem vários aspectos do ponto de vista de treinamento, você tem que treinar esse animal, você tem que tirar o vínculo com o humano, mas tem um que é mais complicado, que é o de levar doenças do cativeiro para a vida livre. E isso é uma das grandes causas de extinção no mundo. Existem vários exemplos de que isso aconteceu. Mas eu gosto de sempre falar de um que aconteceu no Serengeti, uma reserva na África, em que uma população que eles estavam trabalhando de hienas foi solta, ela foi reintroduzida, assim como fizeram com o mico-leão, que reintroduziram, ele foi extinto regionalmente e foi colocado uma população, eles fizeram com uma população de hienas. E essas hienas, elas levaram o vírus da sinomose.
E o vírus da sinomose, até então não se sabia, né, um paramyxovírus, ele matou 3/4 da população de leões da reserva. Então, para você querendo resolver uma espécie, você gerou um grande problema. Então, a recolocação de animais em vida livre não é uma coisa tão simples, que nem aquela sussuarana da foto. Quando você vai recolocá-la, você vai colocá-la novamente em vida livre, você tem que pensar numa série de coisas. Se tem suporte para ela se alimentar naquela região, se ela não vai, você não vai soltar, ela não vai migrar. Se ela for migrar, ela vai ser atropelada. Nossa malha viária aqui é enorme, né? Então tem uma série de pressupostos, coisas, né, de fatores que você tem que considerar. Então, não é uma matéria tão simples como às vezes a gente vê, né? Abre aquela gaiola na televisão, solta aquele monte de ave, solta ave de caatinga na mata, né? Isso não é assim, né? A gente precisa ter muita responsabilidade nessa soltura, porque além daquele indivíduo que a gente está soltando, a gente tem que se preocupar com aquele que já está lá, né? Então, às vezes, para você resolver um problema seu, né? Eu não posso ver esse animal preso, eu vou soltar. Você cria um grande problema ambiental. Bom, existem também os grandes centros de reprodução de animais silvestres, né? Centros destinados, criados por ONGs para reproduzir. Então ele não é um zoológico, não é um cativeiro visitável, mas ele está nesse contexto da produção, né, de animais ex situ. Então alguns criadouros, né, algumas fotos de mamíferos, né, de aves que a gente tem pelo Brasil, mas todos ligados a ONGs, né, organizações não governamentais. E uma saída a esse problema que nós falamos são os biobancos. Hoje a gente tem nesse plano de manejo de felinos sêmen de leão, tem ócito de fêmea e tem embrião. Então o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer transferência de embrião de animal selvagem, que foi um filhote de jaguatirica que nasceu aqui na ONG Mata Ciliar. Por conta do que? Você tem um biobanco. Então, se eu não posso soltar esse filhote em vida livre, eu posso ter o embrião dele antes dele nascer e guardar isso num cilindro de nitrogênio líquido. Se eu precisar, em algum momento, fazer uma variabilidade genética, né? Vamos supor que os animais de vida livre estejam muito consanguíneos, cruzando entre parentes, eu posso anestesiar uma onça, vamos continuar com a onça de vida livre, e inserir no útero dela um embrião criado a partir de animais de cativeiro. Então, os biobancos têm um papel muito grande, né, de você entender como é que eram as doenças, né? Como surgiu essa epidemia, né? Epizotia de febre amarela, a febre amarela sendo transmitida entre bugios. Se eu tenho material, o soro do bugio de 20 anos atrás, eu tenho como entender se eles tinham alguma imunidade, se eles tinham algum contato com a febre amarela. Então os biobancos são centrais, não só do ponto de vista da reprodução, né, da conservação desses animais ex situ, mas como também entender como as doenças são transmitidas. Então posso ter soro guardado no meu biofreezer, a gente usa freezers, né, que funcionam a menos 80 graus, que a gente chama de biofreezer. Eu posso ter no meu biofreezer soro dos últimos 50 anos. Então numa doença que acontece agora, eu tenho como entender como é que ela aconteceu. Isso já é um olhar da medicina da conservação, né? Eu tô colocando os animais na conta, né, da saúde no modo geral, né? Então isso aqui, por exemplo, é uma coleta de sêmen na onça. Então eu posso ter um biobanco, né, e a gente tem, de sêmen de machos de onça de cativeiro. Sejam eles de zoológico, sejam eles de CRA, sejam eles de criadouros. Isso aqui é uma implantação do embrião. Aqui dá para ver o ovário, né? O funículo, né? Por onde liga o ovário ao útero, né? Então isso são técnicas que são viáveis, né?
e a gente tem aí o primeiro filhote nascido em cativeiro, né, a partir de populações cativas e nascido a partir de transferência de embrião. Então hoje, essa biotecnologia aplicada à conservação é uma realidade para alguns grupos de animais no Brasil. Por que se escolhe esses animais? Seguindo o preceito que nós falamos lá no começo da biologia da conservação, são animais bandeira. Todo mundo acha a onça linda, todo mundo fica fascinado, e realmente é um animal fascinante. Você conservando a onça, você conserva o bioma. Mas não só por isso. Os animais chamados topo de cadeia, aqueles que se alimentam de outro, eles são responsáveis por manter um bioma sadio, porque ele controla todas as espécies que estão abaixo dele. Então ele mantém isso sob controle. Existem estudos, tem até alguns vídeos disponíveis na internet sobre um parque americano chamado Yellowstone. E há uns anos atrás, é um parque que é visitado, né? Foi removida, né? Foi impactada ao ponto de se extinguir a população de lobos. E recentemente, os cientistas eles reintroduziram o lobo a partir de grupos de lobos que estavam sendo criados em cativeiro, né, que estavam no processo de conservação ex situ. E a recolocação dos lobos, ela reequilibrou todo o parque, todos os desequilíbrios, né? Então desequilibrou, por exemplo, uma espécie de animal, né, que era um alimento do lobo, né, um herbívoro. Então eles tinham que caçar o herbívoro para não impactar. Então só a colocação do lobo mudou até a hidrografia, melhorou até a hidrografia do parque. Só para a gente entender que esses animais que controlam, que a gente chama de topo de cadeia, são muito importantes. Daí a importância do lobo-guará, dos felinos, né, dos canídeos, lobo-guará, cachorro do mato, todos esses processos de conservação ex situ envolvendo essas espécies. Bom, então uma arranhada na conservação ex situ, né? Dando uma panorâmica da conservação ex situ envolvendo a fauna e envolvendo a flora. Outra modalidade é conservação in situ. Bom, da conservação ex situ, um dos grandes pilares, né, são os CRAS, os Centros de Recuperação em Soltura. Então, assim que o animal tem o trauma, você recupera e devolve para a vida livre. Que é um projeto para Campinas, né, principalmente, está planejado na nova sede do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Tem um CRAS com esse papel, com essa finalidade. Bom, conservação in situ, né, a importância da zoocoria que nós falamos, né, a coevolução e a questão de você pensar fauna e flora em conjunto. Então são intervenções que trabalham no ambiente. Campinas tem um grande projeto, chama-se Projeto Reconecta. Ele é resultado do Plano do Verde, que foi elaborado pelo Departamento do Verde, que é um outro departamento que a gente tem lá na nossa secretaria. E o objeto dele, inicialmente no Plano do Verde, era criar corredores de fauna, corredores de mata, ligando os fragmentos da cidade. Esse projeto foi ganhando repercussão e hoje ele é regional. Então todos os municípios da região, os 20 municípios da região metropolitana de Campinas, são signatários, eles assinaram esse termo de cooperação e hoje existe esse corredor desenhado para toda a região metropolitana. Então esse corredor de fauna vai ligar os fragmentos, dando possibilidade dos animais transitarem por eles, né? Evitar esse aparecimento de animais nas cidades e também facilitar a disseminação, a dispersão de sementes entre fragmentos, que hoje também não ocorre. E nos locais onde tenha rodovia, né, viário, pensar em passagens. Lógico, isso aqui é uma passagem
na Europa, aliás, na Europa é muito frequente esse tipo de passagem. Você anda em alguns países aí 80 quilômetros, você vê uma enorme desse tipo, assim, não é um caso isolado. Mas são feitas para a fauna deles, né? Então a gente tem estudado os tipos de passagens para o nosso tipo de fauna, né? Como é que a gente compatibiliza a questão das rodovias com os corredores e com os fragmentos de mata. Isso aqui, por exemplo, é uma passagem em nível inferior de fauna. E aqui é um exemplo de um corredor, o que seria um corredor de mata, é um corredor que liga dois fragmentos, é um caminho, né, para a fauna. Então, isso é um aspecto do projeto Reconecta, que é muito, muito importante, um dos projetos que tem dado visibilidade para o município de Campinas, inclusive internacional, né? Esse projeto já foi apresentado em outros países, né? Ele é considerado uma solução para a questão urbana, né? Para a compatibilização. Então ele tem tudo a ver com a medicina da conservação, a saúde única que nós começamos falando, né? E o departamento trabalha também, eu tirei um pouco de slides para a apresentação não ficar muito longe, com o estudo da fauna, né? O departamento ele tem estudado morcegos nas reservas de Campinas, as reservas de mata, e tem estudado as populações de marsupiais também, de gambá principalmente com relação aos micro-organismos associados a essa fauna, que também é um esforço de medicina da conservação. Seguindo a nossa caminhada, né, gostaria de falar um pouco das outras atividades do departamento, relacionados também agora à fauna doméstica. Porque a fauna ela também entra nessa conta, né? Falei do Rendro do Onipá, que o morcego teve contato com o cavalo, que é um animal doméstico, e transmitiu uma doença para o humano. Falei do porco, que teve contato com o morcego, também transmitiu uma doença do humano. Falei lá dos camelos, né? Que o morcego passou a doença para o camelo, que passou para o humano. Então, os animais domésticos, eles têm que estar inseridos nesses esforços de saúde única. Na década de 80, nós tivemos história de uma grande epizootia de raiva, transmissão de raiva nos animais das cidades. Então, a região de Campinas, ela concentrava 90% dos casos de raiva do estado na década de 80. Isso que motivou a criação dos chamados Centros de Controle de Zoonoses. Foi um esforço para conseguir controlar a raiva. Então, ela era transmitida de cachorro para cachorro, que eram abandonados nas ruas, e transmitidas para humano, né? E como a gente sempre diz, você pegou raiva, a chance de você morrer é 100%, a letalidade da raiva é 100%. Bom, então, existe um sistema de cadastramento de fauna que está saindo do forno, que é o Arquimedes 2. Ele visa cadastrar os animais da fauna. Então é uma forma de levantamento de fauna. E esse cadastro desses animais, ele aparece numa plataforma chamada Geoambiental, que tem disponível na internet, quem tiver interesse, entra na página da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e clica lá em Geoambiental. Ele tem várias camadas, ele tem a hidrografia da cidade, ele tem cada camada que eu disse são telas, né? Telas diferentes. Ele tem as nascentes, ele tem um monte de informações ambientais. E dentre elas eles têm a fauna também, tá? Então esse software, um dos papéis dele é fazer esse levantamento de fauna. Aqui mais ou menos um fluxograma dele, né? Como que ele funciona. Mas o objetivo principal dele é a gente ter informação da fauna, como é que essa fauna existe, como que ela está distribuída, e também ele tem um espaço para você colocar eventuais micro-organismos que você encontre nesses animais, né? Então, ele trabalha associado ao Reconecta, no sentido de entender esses animais estão passando nesses corredores que estão sendo construídos, né?
ele abrange toda uma política regional de fazer esse levantamento regionalmente. Então, é um programa de informações sobre fauna, de utilização regional, o máximo de informações que a gente vai conseguindo obter. Lógico que a gente precisa ter pesquisa, estudar, né? E a gente precisa trazer um pouco da pesquisa para o serviço público. A gente precisa aprender que algumas respostas que a gente precisa no poder público para atuar, elas não existem. E a gente precisa aprender a produzir essas respostas, né? E o método científico é uma boa forma de fazer isso, né? Então a gente tem um núcleozinho lá no departamento para alguma parte mais simples, e coisas mais complicadas a gente tem convênio ou associação de pesquisa com as universidades da região, tá? Então, um deles é esse programa de levantamento da fauna e dos micro-organismos associados. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem populações de morcego em Campinas, na qual circulam coronavírus, né? Esses coronavírus são patogênicos, né? Eles têm capacidade de causar doença em humanos? Aparentemente não, mas a gente sabe onde estão esse grupo, como é que ele transmite, a gente sabe qual o impacto que tem na população desses animais, se eles vão precisar em algum momento ter que se adaptar à vida urbana, tá? Então a gente vai estudando, né? Você captura esses animais, coleta material, microchipa, né? Estuda a dinâmica populacional dessas diferentes espécies e depois recoloca esse animal em vida livre. Aqui é um estudo, por exemplo, feito com as capivaras, né? O estudo da viabilidade de você vasectomizar os machos e salpingectomizar as fêmeas, fazer a laqueadura, né? E a vasectomia dos machos e soltar essa população, de forma que ela defenda o local onde ela vive para a entrada de novos e não tenha filhotes, né? E aí associou estudo de carrapaticidas, estudou vários outros estudos. Para que é o estudo? Para eu ter respostas que eu não tinha anteriormente. E quem que estuda? O poder público precisa estudar para aprender a fazer. Porque senão a gente fica fazendo a mesma coisa durante muitos anos, essa coisa não dá certo e a gente continua fazendo, porque é a única coisa que a gente sabe fazer. As capivaras são um bom exemplo disso, né? Durante muitos anos se tirou as capivaras dos parques e aí o que acontecia? Voltavam novas capivaras. Aí tirava essas capivaras, voltavam novas, tirava, voltava. Então, vamos tentar pensar outras alternativas, né? Principalmente pela questão do controle da febre maculosa. Então, vários estudos, várias pesquisas, eles são importantes. O executivo ele tem que se acostumar, ele tem que aprender a fazer pesquisa, se associar às universidades para fazer pesquisa, para ter respostas a perguntas do dia a dia. Porque muitas vezes, e a história da ciência é muito importante para se entender isso, ou na maioria das vezes, o que é o senso comum, o que as pessoas acham que não é, né? Que nem antigamente, né? O Galileu quase queimaram ele porque ele falou, confirmou estudos de Copérnico falando que o Sol não girava, a Terra que girava em torno do Sol. As pessoas ficavam paradas na Terra e vendo o Sol passar, não, esse cara tá louco, né? Então a ciência ela mostra aí que muitas vezes o senso comum está errado, né? Então por isso que a gente tem trabalhado alguns pontos, né, de estudo científico no sentido de responder perguntas que são importantes para nós. Bom, então nesse cenário nós temos também os animais domésticos, né? A preocupação do departamento com animais domésticos, porque como é uma área que a população conhece mais, ele dá mais visibilidade, né? Para as ações do departamento, né? Bom, então vamos dar uma contextualizada, né? A gente acha que os animais domésticos, né, principalmente aqueles que a gente utiliza como pet, né, como companhia, eles são felizardos, né?
Bom, então vamos começar a discutir pela própria criação das raças, né? Todas as raças que a gente tem foram criadas nos últimos 500 anos, raças de cachorro e de gato até mais recente. Então, antes do cachorro ser de raça, ele era vira-lata. Né? Lá no departamento a gente acha esse termo feio, a gente chama esses cachorros de cachorros brasileiros, né? É cachorro brasileiro, não de vira-lata. Mas a raça é uma exceção. E a raça em si, ela é um maltrato. Imagina você nascer com uma orelha desse tamanho. Então, você quando filhote, você vai tropeçar nessa orelha. Quando você for comer e for adulto, essa orelha vai entrar no seu prato de comida. Essa orelha vai te predispor a ter, a vida inteira, a ter infecção de ouvido. Imagina esse animal, né? A vida inteira ele vai ter dificuldade para respirar. Então, nós criamos raças que vão sofrer o resto da vida, né? Por conta das características que nós achamos bonito ter nessas raças, e a gente cria e se orgulha porque a gente acha bonito. A gente não está preocupado se esse animal ele vai ter uma condição adequada de vida, né? A gente usa esses animais também para entretenimento, né? Então a gente pega um chimpanzé e veste de gente, né? Para ele se parecer com o humano, né? Ou se não, esse zoológico existe na Argentina, a gente dopa animais para as pessoas tirarem fotos sentadas em cima do leão, né? Ou a grande tradição circense, né? E sem falar dos animais de produção, né? Então hoje são cenários de granja, né, para produzir animais que não estão preocupados com o bem-estar dos animais, e sim preocupados com a produção. Então essas granjas são máquinas de fazer ovo, máquinas de fazer carne, máquinas de produzir suíno. Esse modo de produção ele tem sido revisto. Então na Europa tem muitos países que certificam o animal para venda que não seja criado nessas condições. Isso no Brasil nós temos poucas pessoas trabalhando com isso, mas existe um certo direcionamento para evitar esse tipo de situação, né? Então o que a gente tem observado é que a gente tem uma mudança da fronteira ética, né? E do homem como o centro do universo está desviando um pouco isso, do homem começar a entender a importância dos animais, sejam eles domésticos ou não, e da importância do ambiente. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, para a gente entender, né, por exemplo, quando você leva o animal para tosar, né, o cachorro. Então, normalmente eles passam perfume. Quando coloca o animal no chão, a primeira reação que ele faz é se esfregar na parede. Por quê? Porque o padrão de conforto odorífero do cachorro é diferente do nosso. O que é confortável para os nossos sensores olfativos tem relação com a nossa evolução. Então, como nossos ancestrais eram caçadores e coletores, esses cheiros frutados nos agradam, porque os nossos ancestrais procuravam essas frutas. Então, esse é um cheiro bom para a gente. Para o cachorro, a espécie que deu origem a ele, o Canis lupus, ele, para se disfarçar da caça, eles se reviravam nas fezes, né, de animais. Era uma forma de disfarçar o cheiro da matilha. Então, o conforto odorífero para o cachorro é esse. Quem já teve a experiência de soltar um cachorro num sítio sabe o que vai acontecer. Primeira coisa que ele vai fazer é girar nas fezes de um bovino que ele achar, ele vai rodar, que nem o ancestral dele fazia. Porque aquele cheiro é agradável. Alguns filhotes às vezes comem as próprias fezes, porque aquele cheiro para a espécie é agradável. Então seria a mesma coisa da gente tomar banho e passar um perfume de fezes, né? Por isso que incomoda. Põe uma coleira com sininho. A acuidade auditiva do cachorro é muito maior que a nossa. Aquele sininho vai ser um inferno na vida dele. Vamos pôr laço. Não, aquele laço incomoda. Vamos pôr uma gravatinha. Não, ele não é original com gravata. Vamos pôr sapato. Sapato atrapalha a locomoção, atrapalha a comunicação. Então, muitas vezes a gente tem um animal, mas a gente quer que ele seja humano. Mas ele não é humano, a história evolutiva dele é outra, é um outro, ele tem um
um outro padrão de conforto. Aí a gente compra uma caminha que tem até o Mickey lá às vezes, né? E quer que ele durma coberto. Mas cachorro não dorme, então você põe a coberta, ele tira. Você põe a coberta, ele tira. Né? Porque cachorro não dorme coberto. Cachorro, o ancestral dele dormia em toca, em ambiente menor. Ah, mas o meu dorme. Com o tempo ele se acostuma, ele desiste. Né? Mesma coisa a roupa. Né? O cachorro tem um sistema piloeretor, né? ele eriça o pelo e ela acumula ar. É o mesmo papel que faz uma blusa de lã. Por que a blusa de lã aquece? Na verdade, ela não aquece. Ela diminui a sua perda de calor. Por que ela faz isso? Porque ela tem ar nas malhas da lã. Então o cachorro tem isso naturalmente. Aí vai lá a pessoa e põe roupinha. O que acontece? O sistema piloeretor deixa de funcionar e a roupinha é menos eficiente do que esse sistema. Aí o animal começa a ficar com frio, começa a tremer. Aí a pessoa vai lá e põe outra roupinha. Né? Então, existe um maltrato nos animais que são utilizados, isso é uma utilização também, como companhia, que muitas vezes as pessoas não querem entender, porque elas querem um outro humano dentro de casa, elas não estão preparadas muitas vezes para ter um animal. Então essa é a história, né? Os animais que são domésticos, né? Que passaram por processo de domesticação, que são usados para alimentação, que são usados para esporte e que são usados para companhia também, eles também são vítimas de maus tratos, né? Desde a sua concepção enquanto uma raça, até a forma com que as pessoas utilizam esses animais para produzir alimentos ou mesmo utilizam esses animais para a companhia. E isso é uma discussão que se faz no mundo. Existem duas linhas filosóficas no mundo hoje da filosofia contemporânea de proteção aos animais. Uma, que é a linha bem-estarista, que ela considera que a gente continue usando, né, os animais, mas de forma ética. E a outra linha é a linha abolicionista, que ela é favorável à parada imediata da utilização de animais. Nesse movimento abolicionista é onde estão muitas das pessoas que são veganos, que não se alimentam nem de nada que tenha ovos, e tem o vegetariano que ainda se alimenta de algumas alimentos de origem animal. Mas os veganos que estão engajados nesse movimento abolicionista, eles não se alimentam. Então, para esse movimento, a gente tem que parar de imediato de explorar animais. Né? E existem hoje linhas intermediárias que consideram a importância do abolicionismo, mas entendem que para conseguir abolir o uso dos animais é um processo. Né? Porque se a gente for ver na natureza, não tem nenhuma espécie que tem outra. Né? Você não vê uma espécie que tem outra espécie. Essa relação é antinatural criada por nós. Bom, voltando aqui então, um dos papéis do departamento é trabalhar políticas públicas envolvendo animais. No passado recente, essas políticas estavam muito vinculadas aos chamados Centros de Controle de Zoonose, que eles foram criados justamente para controlar a raiva naquele cenário que eu falei agora há pouco, que tinha a epizootia de raiva. Né? Porém, essa característica, essa epizootia, ela se encerrou. Então não tem porquê. E os Centros de Controle de Zoonose são órgãos ligados à saúde. A preocupação deles é com a saúde humana. Eles não foram criados e nem é o papel deles trabalhar com políticas públicas. Daí que em Campinas optou-se em criar, né, um departamento específico para políticas públicas, desvinculados ao Centro de Controle de Zoonose, né, que é o nosso departamento lá que eu estou trabalhando como diretor. Então o papel é criar e gerir políticas públicas. Sendo elas políticas imediatas, então essas políticas elas são programáticas. Elas trabalham num sentido de acontecer alguma coisa daqui 10 anos, daqui 15 anos. Ela não tem um olhar só momentâneo, só para esse momento. O que são as imediatas? Aquelas que precisava lançar mão por conta de uma ausência de política pública nas cidades brasileiras, e Campinas não era diferente, para mitigar os problemas que a gente já tinha. Uma delas é a castração em massa em unidades móveis. Então hoje a gente tem o projeto do Castramóvel,
que ele vai aos bairros e o castramóvel ele faz 200 castrações todos os dias. Tá? Então a gente faz 9.000 castrações por ano, de forma que diminuir a fertilidade dos animais domiciliados e dessa forma diminuir o abandono. Outro projeto foi o SAMU Animal. Por quê? Quando nós criamos o departamento, nós descobrimos que nós tínhamos muitos animais atropelados em Campinas, que era uma ocorrência frequente. Não se sabia disso porque nunca ninguém tinha se preocupado em levantar esse dado. E nós descobrimos que nossos funcionários não eram treinados para fazer esse atendimento, nós não tínhamos viatura correta para fazer esse atendimento. E o que acontecia na prática era quando esse animal chegava no departamento, ele chegava com o chamado segundo trauma, que é um trauma que aconteceu. Então, quando ele sofreu o acidente, ele foi atropelado, ele teve um trauma. Ele chegava com outro trauma por conta do mau atendimento. E o custo desse outro trauma agregava, porque às vezes tem que fazer uma cirurgia de reparação óssea, tudo isso tem um custo, né? Além do lado ético, é lógico. O custo envolvia, quase dava uma média de R$800 por animal que a gente atendia. E aí nós pusemos na ponta do lápis e vimos que compensava você ter, não só eticamente, mas também economicamente, um serviço especializado para isso. E aí que nasceu o SAMU Animal, né? Então Campinas tem um pioneirismo nesse SAMU que deu Ibope, né? Todo mundo achou o máximo. Mas o papel dele, todo mundo fala, mas isso é político. Não, não é. O papel dele inicial era justamente qualificar o atendimento desses animais, que a gente viu que tinha problema ético, tinha custo e que esse custo não era pequeno, né? Então, além do SAMU, né? O SAMU é uma UTI móvel, vai com veterinário, motorista, ajudante, atende o animal e depois esse animal ele é acompanhado no departamento, né? Então no departamento a gente faz cirurgia ortopédica, cirurgia de tecidos moles, a gente tem laboratório, ultrassom, raio-x, tudo para dar apoio a esses animais. Uma vez recuperados, esses animais são colocados para adoção. E a nossa principal via de adoção hoje é o nosso site, o Portal Animal. Então o Portal Animal tem a foto dos animais que estão para doação e a pessoa interessada, ela vai lá no departamento, a gente agenda uma entrevista e a gente tem entrevistador que vai ver se aquela pessoa tem condição de ter aquele animal, se aquele animal é compatível com a realidade de vida daquela pessoa e muitas vezes a gente vai visitar, né? Ver se aquilo que a pessoa fala antes de doar um animal. Então, a nossa doação não é uma empurração de animal. A gente quer que o animal saia de lá para ir no lugar ou melhor ou no mínimo igual ao que ele estava. Então, o Portal Animal é uma ferramenta eletrônica que a gente tem para as pessoas conhecerem os animais. E tem mostrado bons resultados. No portal também tem uma área de achados e perdidos. A pessoa perde, nos avisa, a gente coloca a foto lá no portal. E a gente também coloca essa foto num arquivo interno que a gente tem, de forma a facilitar, né? Eventualmente esse animal entra lá, a gente tem. Então essas políticas são as que a gente chama imediata. A gente quer ficar castrando o resto da vida? Não. A gente quer chegar num ponto em que as pessoas assumam a íntegra da responsabilidade dos animais. Então a gente não quer ficar a vida inteira castrando. A gente quer chegar no momento que isso não seja mais necessário, né? Então por isso que a gente chama políticas imediatas. Elas têm que ocorrer para você resolver um problema importante. Temos aí as políticas mediatas, né? Principalmente as políticas de microchipagem e cadastramento desses animais. Campinas desenvolveu um sistema também, assim como eu mostrei de animais selvagens, chama Arquimedes, só que é o Arquimedes 1, que ele registra esses animais e liga esses animais ao proprietário. Então, eu tenho como ter hoje esse sistema, ele deve ter cerca de 50.000 registros, já estão inseridos no sistema. A gente liga o animal ao seu proprietário, ao seu responsável. E também as ações médicas que esse animal tem, se ele está sendo vacinado, se ele não está sendo. Então a gente está melhorando o nosso controle, o nosso conhecimento, onde estão os animais
e quais são seus responsáveis, né? Então esse é um papel de uma política mediática. Então no futuro a gente vai, isso já está acontecendo com esse montante de registro, que não é pequeno. Você sabe, você bate o olho lá, você puxa um relatório, animais que não foram vacinados, né? O próprio sistema, ele gera reportes para os responsáveis que estão cadastrados. A vacina do seu animal venceu, né? Então ele traz informações. E Campinas também tem um pioneirismo. Isso aqui é o grupo aqui que trabalhou junto aqui à Câmara dos Vereadores na elaboração do chamado estatuto, é parte do grupo, né? O Estatuto dos Animais. O Estatuto dos Animais é uma peça legal que ela tem hoje 103, 104 artigos, que ela foi discutida artigo com a sociedade. Hoje ela é vigente. O que faz esse estatuto? Ele disciplina a relação homem-animal na cidade. Então, ele trabalha na questão da comercialização, a ética na comercialização, ele trabalha o que é bem-estar, como é que a gente cobra, o poder público cobra que esse animal esteja nas casas em bem-estar. Então ele tem vários aspectos, obriga as pessoas a darem as vacinas básicas, obriga as pessoas a microchiparem seus animais, e a gente do departamento oferece esse serviço gratuito, mas se a pessoa quiser ir numa instituição conveniada e fazer a microchipagem, essa instituição coloca no sistema, né? E nos permite também fiscalizar. Então hoje a coordenadoria de fiscalização, que é ligada, fica dentro, né, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela tem equipes de fiscais só para fiscalizar maus tratos. Então hoje são 3 fiscais e uma veterinária para avaliar maus tratos. Então as pessoas que maltratam o animal, elas podem ser penalizadas administrativamente. Então isso aqui é um caso de cachorros que eram criados dentro de um container escuro, né? Então a fiscalização vai achando esses casos e vai autuando, vai penalizando administrativamente. Mas também ela tem multado menos e ensinado e educado mais. Então das 2.000 ocorrências que ela atende no ano, por volta disso, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, sem contar com a pandemia, na grande maioria o problema se resolve sem a necessidade de multa, né? Então tem se mostrado uma ferramenta importante, por isso que eu acho que a gente diz que ela é imediata. Ela vai acontecendo, né? Vai melhorando a condição de vida dos animais e vai trazendo para o responsável, vai cobrando do responsável a real responsabilidade por aquele animal que ele assumiu. Isso aqui é outra coisa que nós aprendemos, né? O nosso departamento ele foi ocupar as instalações da antiga zoonose. E um problema que tinha eram muitos animais que eram agressivos. Esse pitbull, rottweiler, animais que morderam, às vezes mataram gente da família, né? E aí a gente começou a ver o que os outros países faziam, né? A maioria dos países sacrificam esses animais, né? E aí a gente começou falando, vamos ver se a gente consegue fazer outra coisa. E aí nós começamos a passear, a interagir com esses animais, né? E aí nós descobrimos que eles são recuperáveis. Então, boa parte desses animais a gente consegue recuperar e doar. Hoje a gente tem um canil que a gente loca só para essas atividades com esses animais grandes. E todos eles, inclusive o aramis da foto, né? O aramis o pessoal punha comida debaixo da grade, assim, ninguém nem entrava onde ele estava. Estão recuperados e estão doados para a família. Tá? Então ninguém comeu ninguém. Então é uma outra coisa que a gente aprendeu, que esses animais são recuperáveis. E políticas de longo prazo, né? Ligados à ecocomunicação e educação, né? Participar de eventos. Então a gente vai lá, leva o castramóvel, abre uma barraquinha para microchipagem, para vacinação. Nesse momento a gente dá o guia da guarda responsável, é um manualzinho de cuidado simples. Está com pulga, o que eu faço? Vou lá e compro um remédio caro? Não, tem umas alternativas para você tratar, você não precisa comprar um remédio mega caro, né? Então esse manual tem a carteirinha de vacinação, né? Então esse manual é um manual de trabalho. Então vários eventos a gente vai. E às vezes cria eventos diferentes, por exemplo, aqui é o dia do morcego, né? Para tirar um pouco dessa sensação
de ruim que as pessoas têm com os morcegos, né? Bom, grosso modo, a gente tem outros projetos, né, que não estão aqui, que são menores, por exemplo, atenção aos animais de moradores de rua, tem vários outros projetos menores, mas essa é a nossa estratégia. Então, as políticas imediatas, as mediatas e as longo prazo que estão ligadas à educação. Gostaria de agradecer a oportunidade. Esses são meus contatos, né? Meu e-mail institucional e o telefone lá do departamento. Agradeço. Muito obrigado.